Olá, companheiros, companheiras. Meu nome é Flávio, junto com o Rafa, com a Thalíria. Eu vou estar apresentando a tese por um pessoal militante, democrático, plural. A nossa compreensão, ao entrar nesse processo congressual do PSOL, cujo esse encontro municipal de Niterói é parte, é que o PSOL, assim como todos os partidos socialistas do mundo, se encontram num grande desafio. A gente tem acompanhado desde 2008, nos jornais, nas ruas, na TV, que o mundo se encontra mergulhado numa crise. Uma crise que a gente considera que é uma crise de civilização. Porque ao mesmo tempo que é uma grave crise econômica, é uma crise que expõe a incapacidade do capitalismo de continuar se reproduzindo e dando conta das necessidades da humanidade. Se o capitalismo retoma o ritmo do crescimento, o meio ambiente, o planeta Terra, não suporta o modo de vida que está sendo criado. Se o mundo inteiro hoje tivesse o padrão de um americano médio, a gente precisaria de recursos naturais correspondentes a 5 planetas Terra. Isso é inviável. Isso inviabiliza o futuro da humanidade. E essa crise econômica, que tem dificuldades de encontrar saída, porque o capitalismo não tem mais para onde se expandir, a América já faz parte do mercado mundial, a China, a Ásia, todos já fazem parte do mercado mundial. Correr atrás de novos mercados consumidores para onde? Isso não existe mais. Por isso é que essa crise é tão difícil de encontrar saídas. E essa crise está localizada no centro do capitalismo, nos Estados Unidos e na Europa. E começam a se alastrar para outras partes do mundo, onde ela chega, onde ela gera aumento da miséria, aumento das desigualdades. O que a gente tem visto é o povo se revoltando. A Primavera Árabe, onde ditaduras que duravam décadas de opressão contra povos foram derrubadas, é o exemplo do que uma população empobrecida e revolta tem capacidade de fazer. Hoje, o mundo inteiro volta a ter consciência de que o povo revolto é capaz de reescrever a história. E essa crise, que só na última semana derrubou os primeiros ministros da Grécia e da Itália, e que já tem repercussões na China, e que já tem repercussões no Brasil, onde o governo Dilma se iniciou fazendo ajuste fiscal, paralisando concursos públicos, reduzindo gastos com saúde e educação. O governo agora está travando uma batalha para fazer a aprovação, mais uma vez, da desvinculação de receitas, para cortar verbas dos setores sociais e colocar verba para o pagamento da dívida pública, ou seja, para fazer a mesma política que está sendo feita na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, só que agora num grau maior ainda, gerando mais pobreza e mais desigualdade. É nesse sentido que a gente avalia que, ao entrar nesse encontro, quando os profissionais da educação do Brasil inteiro estiveram em greve, quando os bombeiros do Rio de Janeiro se contrapuseram à proposta de sucateamento do serviço público do governo Cabral, quando os profissionais da educação se enfrentaram com essa proposta, quando a gente enfrenta a privatização da saúde pública no Brasil, com a privatização dos hospitais universitários e com as organizações sociais de todos os estados. Nesse cenário, o desafio que a gente tem é: qual é o partido que a gente quer construir quando a correlação de forças do mundo, quando o tabuleiro dos jogos está sendo entremexido, sacudido por uma grande crise, quando ministros caem, quando governos caem, quando se apresenta a possibilidade de novos atores sociais ocuparem o cenário. Qual é a nossa política? A gente não tem dúvida de que a nossa política não pode passar por uma proposta de diluição programática, de conciliação, de aproximação com os nossos adversários. O que está sendo feito no Amapá, de se buscar alianças com o PTB, é um absurdo. O que está sendo feito no Rio de Janeiro, de se buscar o PV das privatizações da saúde, das privatizações da Vale do Rio Doce, é um equívoco. A gente se afirma quando a gente afirma um projeto de classe. Quando a gente perde o nosso horizonte estratégico, a gente perde a nossa identidade e perde a nossa capacidade de transformação da realidade.
Então, gente, e aí, nesse contexto todo global, a gente chega na realidade local também, que não é muito diferente, não. A gente vive um bloco hegemônico de poder na cidade que já se estrutura há mais de 20 anos em torno do PDT, do PT e do PPS, mas que se organizam muito mais em grandes blocos econômicos, que são a especulação imobiliária, as grandes empresas de ônibus e os grandes lojistas através do CDL. Então, assim, o desafio do pessoal na cidade é combater esse bloco de poder que já está constituído há mais de 20 anos. Então, para isso, a gente precisa organizar um partido com capacidade de intervir nessa realidade, e a gente tem uma abertura, uma janela que se abriu para a gente muito grande, mas ela não se abriu a qualquer custo. Ela se abriu com a morte de centenas de pessoas da nossa cidade e dos mais pobres. Foram moradores de comunidades, das favelas, e não foi só do Bumba, foi do Bumba também, mas foi do Caramujo, foi da Chapa Quente, foi do Morro do Estado, Cubango, Viradouro, e uma série de outras comunidades que foram vítimas desse bloco hegemônico de poder. Então o desafio que está colocado para o pessoal é apresentar uma alternativa real a essa lógica. Uma alternativa que mostre que o que a gente defende não é a lógica de desenvolvimento do caminho Niemeyer. Não é destinar a quantidade de recursos que destina apenas para o centro da cidade, para embelezamento, para grandes obras, enquanto não tem política para os desabrigados, não tem política de saúde e educação pública. Em Niterói a gente tem a maior rede de ensino privado. Quem em Niterói consegue sobreviver sem ter plano de saúde? E aí, essa lógica também do fechamento, a questão do lixão do Morro do Céu, que até hoje o governo Jorge prometia o fechamento do lixão na eleição. A eleição, a próxima já é ano que vem, e até agora nada avançou nesse sentido. A ocupação da UF, com foco principal na questão da Via Orla e da Via 100, que mostra o modelo autoritário da prefeitura da cidade. Os maus serviços das barcas e os valores elevados das passagens de ônibus. É contra esse modelo de cidade que ataca os trabalhadores no seu dia a dia que a gente tem que construir uma alternativa. E uma alternativa classista, que consiga ter unidade com aqueles que são nossos aliados, que são os movimentos sociais, os mais pobres, aqueles que sofrem na pele os efeitos dessa política da nossa cidade. E aí, para a gente pensar o que a gente quer construir, a gente precisa ter clareza do que a gente não quer. E aí o Flávio colocou muito bem que quem não são nossos aliados são esses partidos que se revezam no poder. Aqui eu falei os principais, mas todos aqueles nossos partidos são meras legendas, como o PV, que está sempre nos governos aqui da cidade também, PSB e outros tantos. É uma lógica de partido que a gente não quer construir. E para mudar isso, a gente precisa de um partido radicalmente democrático, militante, que consiga construir nas lutas dos dia a dia a unidade que a gente quer ver. Uma unidade com os movimentos sociais, uma unidade com o PSTU, com o PCB e com aqueles partidos que constroem junto com a gente uma luta cotidiana para alterar a correlação de forças que a gente tem na sociedade atual. Então, companheiros e companheiras, a conjuntura apresentada pelos companheiros até então, ela evidencia momentos de crise. E crise significa que um espaço está aí para ser ocupado. A única alternativa possível na nossa cidade é o PSOL. Só que para isso, nós precisamos nos organizar. O PSOL precisa se construir, diferentemente dos outros partidos, como uma alternativa radicalmente democrática. Dessa forma, precisamos avançar em alguns aspectos. Primeiramente, precisamos avançar na nossa democracia interna, nossa parte organizativa. Nossos núcleos precisam funcionar regularmente. O núcleo é o espaço que une partido e sociedade. É o espaço em que o partido se mostra para a sociedade, é o espaço em que traz a sociedade para dentro do partido. Então os núcleos precisam se organizar regularmente. Precisamos de instâncias onde a base se reúna e que essas decisões da base reverberem na direção. Para isso, precisamos de plenárias regulares. Também precisamos defender aqui, companheiros e companheiras, as cotas para as mulheres na direção. Isso é fundamental, companheiros. Nós não podemos reproduzir a opressão das mulheres na sociedade dentro do nosso partido. Também é fundamental que a gente construa espaços de formação, uma formação que dê conta da pluralidade do nosso partido. Nesse sentido, também precisamos avançar na nossa construção de programa, um programa que seja feminista,
que seja ecossocialista, que seja radicalmente democrático, contra o desenvolvimentismo, contra o produtivismo, e para que sejamos um partido programático e não pragmático, nós precisamos pensar qual a nossa concepção de partido. E aí precisamos sim definir critérios de filiação, critérios de alianças, filiar pessoas que não estão de acordo com o nosso programa, que não militam nas ruas, para concluir, afastar a nossa militância combativa, confundir a sociedade com relação ao que é o PSOL. Da mesma forma, a aliança com partidos que historicamente não militam, não defendem o nosso programa e não militam conosco, confundir a sociedade sobre se o PSOL é ou não uma alternativa real ao que se apresenta em Niterói. Agora chamamos aí os companheiros que apresentaram contribuições. Acho que primeiro aqui é o companheiro Daniel do Núcleo de Frei Chico, isso. A diferença aqui as contribuições são companheiros que vão colocar algum aspecto que acharam importante para contribuir no debate do encontro, as teses de exigência no regimento de que fossem de maior quantidade de lauda e de 10 assinaturas dessa tese como mínimo. No caso, as contribuições, os companheiros podiam apresentar menos lauda e podiam só 5 companheiros assinar a contribuição.